E aí pessoal, tudo bem com vocês? Bom, o vídeo de hoje será uma breve resenha do conto Um Moço Muito Branco, presente no livro de contos Primeiras Histórias, publicado em 1962, escrito pelo grande escritor mineiro João Guimarães Rosa. A história narrada em terceira pessoa e se passa no sertão mineiro do século XIX, em uma pequena cidade do interior. E a história acontece após um grande cataclisma que assolou essa pequena cidade e que foi responsável pela morte de muitas pessoas desta região. E em um determinado dia chega a essa cidade um forasteiro muito peculiar, um jovem muito branco. E ele chega a essa cidade todo sujo, mal vestido, como se fosse um andarilho errante. Um fazendeiro, então, vendo a situação desse jovem, chamado Hilário Cordeiro, esse fazendeiro leva esse jovem até sua fazenda e cuida desse jovem, dando-lhe roupas e comida. E o interessante é que a narrativa ela dá a entender que, após esse gesto de bondade, a vida desse fazendeiro vai sendo bastante abençoada. Os negócios dele prosperam e o narrador deixa entender, que o fato dele ter ajudado, esse jovem, esse forasteiro, colaborou para que ele tivesse uma grande fortuna e os seus negócios prosperassem. Uma das características peculiares desse moço muito branco era o silêncio. Ele nunca falava nada, sempre ensimesmado, como diria Guimarães Rosa. A aparência exótica e o seu jeito de se comportar logo despertaram a atenção dos moradores dessa pequena cidade. Dentre elas, a atenção de um outro fazendeiro chamado Duarte Dias. E Duarte Dias criou um profundo ódio e rancor desse jovem forasteiro, desse moço muito branco. Ele não tardou a culpar o jovem por causa do cataclisma que tinha ocorrido há pouco tempo. E ele chega e fala para outras pessoas dessa pequena cidade, dizendo que a culpa era daquele jovem que tinha chegado. Ele era o grande responsável por aquele grande cataclisma. E o jovem não fazia nada, ficava apenas na dele calado. E a passividade desse jovem ela é contraposta a esse ódio profundo e injustificável desse fazendeiro chamado Duarte Dias. No entanto, esse fazendeiro ele se comporta de uma maneira tão colérica e fora de si que acaba não convencendo ninguém da cidade a respeito dessa suposição. E com o desenvolver da narrativa, o moço muito branco vai se mostrando como um rapaz muito dócil, educado e opta pela passividade, E em um determinado dia, esse jovem encontra a filha do fazendeiro Duarte Dias. Era uma moça muito bonita e ele a encontra infeliz no meio das suas amigas. Ela estava infeliz no meio das amigas dela, todas alegres e só ela infeliz. E o moço muito branco olha aquela cena e se aproxima da jovem, daquela linda moça. E, como de uma maneira inusitada, mas ao mesmo tempo inocente e dócil, ele estende sua mão e toca no seio da moça, na frente de todo mundo. E Duarte Dias, o fazendeiro, ele estava lá e olhou aquela cena e achou um absurdo. E ele fala: ele tocou na minha filha, então agora ele vai ter que casar com ela. E o Duarte Dias, olhando aquela cena, começa a reclamar com todo mundo, dizendo que o jovem tinha compuscado, a sua filha, então ele teria que casar com ela imediatamente. Mas, como ninguém levava a sério aquele colérico fazendeiro, ninguém presente naquela cena acreditou que aquele gesto fora feito de maldade pelo jovem rapaz, pelo moço muito branco. Então, aquela situação ficou por isso mesmo. Mais uma coisa
foi muito interessante daquele gesto feito pelo rapaz. No momento que ele tocou a jovem com a sua mão em seu seio, a jovem acaba perdendo toda aquela tristeza que ela estava sentindo antes de conhecer aquele jovem. Mas voltando à cena, quando o moço muito branco tocou na moça, a moça sentiu uma coisa totalmente diferente, uma coisa totalmente estranha. Como que se a sua tristeza na hora fosse dissipada por aquele toque tão gentil e inocente do moço muito branco. Então, certo dia, na fazenda do Hilário Cordeiro, aquele que estava cuidando do moço muito branco, lá aparece Duarte Dias, com os olhos cheios de lágrima, e estranhamente pedindo, sinceramente, para que o fazendeiro liberasse o moço que estava sob seus cuidados para que ele fosse visitar a sua fazenda. E ele pedia chorando para que o fazendeiro liberasse o jovem para que ele pudesse ir com ele. E ele pedia, implorando mesmo. E aquela cena foi tão estranha, que não condizente com todo aquele ódio que Duarte Dias sentia, que o moço foi liberado e foi com o Duarte Dias até em direção à sua fazenda. Porém, o moço muito branco acabou levando o Duarte Dias para uma outra direção e acabou fazendo com que ele achasse diamantes. E Duarte Dias enriqueceu e foi completamente outro. Ele mudou totalmente a sua personalidade. Em lugar do ódio profundo, da raiva injustificada, Duarte Dias em um homem humilde e um homem feliz. Porém, um certo dia, o jovem desaparece. E dias depois, ele é encontrado morto. Mas o final da história não acaba de maneira triste. As pessoas da cidade acabam se comovendo muito com a morte do jovem muito branco, como se ele fosse da família. Mas o conto ele termina evidenciando a transformação que esse jovem fez nas pessoas, principalmente na vida, daquela jovem que ele tocou, que era uma jovem muito infeliz, e que através daquele toque que ele fez nela, ela, mesmo após a sua morte, ainda se conservava naquele estado de profunda alegria. E também o próprio Duarte Dias, que mudou totalmente a sua personalidade ao cruzar o caminho daquele jovem. Bom, a interpretação que eu tive desse conto é que o moço muito branco talvez represente uma metáfora, uma metáfora sobre a esperança, que pode vir em momentos difíceis, E o moço muito branco, ele aparece como um anjo após aquele cataclisma terrível que assolou aquela cidade. E a sua aparição acaba por mudar a sorte das pessoas e o próprio interior delas, quando elas cruzam seu caminho, como se ele fosse um anjo que fizesse grandes milagres e mágicas. E sobre a sua figura, sempre uma aura de mistério, que aparentemente ele realiza, como se ele fosse como se ele tivesse o dom de fazer milagres. E esses milagres ele realiza na vida das pessoas que vão cruzando o seu caminho, como Duarte Dias e a sua filha, ou a própria sorte do fazendeiro Hilário Cordeiro, aquele que tinha se mostrado gentil com o moço muito branco. Então esse conto, Um Moço Muito Branco, do escritor João Guimarães Rosa, aborda de maneira emocionante o mistério, o fantástico de uma realidade simples que de repente se torna encantada. Então, pessoal, se você gostou desta resenha,
Por favor, deixe seu like, inscreva-se no canal e em breve eu estarei postando novos vídeos sobre os contos presentes nesse livro, Primeiras Histórias do grande escritor Guimarães Rosa. São 21 contos, eu tentarei resenhar o máximo que puder deles e estarei atualizando em breve o canal. Muito obrigado e até a próxima.